Olha para a questão 54. O texto coloca a fonte escrito com o seguinte: Fracaro, GCC, Mulheres, Sindicato e Organização Política nas greves de 1917 em São Paulo. Então vai falar sobre a greve de 1917 em São Paulo, questão sobre história do Brasil. É um evento importante que você estuda no decorrer da história do Brasil. A situação dessas trabalhadoras coloca em evidência o quê? Qual situação das trabalhadoras? A questão perguntou, a situação dessas trabalhadoras coloca em evidência o quê? A gente vai ter que descobrir qual que é a situação das trabalhadoras que está sendo destacada ali no nosso texto. As greves operárias que eclodiram em São Paulo em junho de 1917 se tornariam o símbolo não só da miséria social vivida pela classe no período, pela classe trabalhadora, mas também de rebeldia e revolta de mulheres e homens. Naquele momento, as mulheres ocupavam quase 34% da mão de obra e no setor têxtil o número de empregadas superava o de homens. Olha a questão destacando que na greve de 1917 nós tínhamos uma situação em que as mulheres ocupavam quase 34% da mão de obra. E dentro desse processo, nós tínhamos o número de empregadas superando o de homens lá no setor têxtil. Ou seja, destacando que dentro dessas greves você tinha uma participação significativa da ação das mulheres. Na fábrica de fósforos Pauliceia, os homens chegavam a receber diárias de R$4.000, mas havia lá 100 mulheres empregadas que não recebiam mais que R$1.800 por dia. Então, olha, tá citando agora a diferença salarial entre os homens e as mulheres. O homem recebendo até R$4.000 de diária e, por outro lado, a mulher recebendo não mais que R$1.800 por dia. Amanhã de 17 de outubro de 1917, nasceu com uma paralisação numa das fábricas de Matarazzo, a Mariangela. A notícia veiculada informava que as operárias do ramo têxtil reivindicavam um aumento de 20% dos salários em atitude pacífica. Beleza. Então a questão está citando, inicialmente, a ação de uma greve operária no Brasil em 1917. E o enfoque maior da questão, que ocupa quase toda a parte do nosso enunciado, é as mulheres tinham uma participação significativa na indústria nesse momento. As mulheres ocupavam tantos cargos de trabalho que podiam ter ali um percentual de participação em alguns setores até superior ao percentual de participação dos homens. E junto com isso, nós tínhamos a desigualdade salarial, o que levou, a 17 de outubro de 1917, a uma greve por parte das operárias, que queriam ali um aumento de 20% de seus salários em atitude pacífica, ou seja, não estavam agindo ali de maneira agressiva. Agora vamos lá. A situação dessa trabalhadora, ou dessas trabalhadoras, coloca em evidência o quê? Letra A. Discrepância de escala nos horários noturnos? Errado. Não está falando sobre escala de trabalho, sobre o horário de trabalho de homem ou de mulher. Isso aí não foi citado no texto. Letra B. Desigualdade de gênero nas relações laborais. Exatamente isso. Já posso marcar a letra B com toda a certeza do mundo. Por quê? O que é desigualdade de gênero? É a desigualdade entre homens e mulheres. O termo desigualdade de gênero tem relação com a desigualdade entre homens e mulheres. Pegou desigualdade de gênero na sua questão, você vai pensar nisso. Desigualdade entre homens e mulheres. E ele fala sobre desigualdade nas relações laboriais. O que são relações laboriais? Laboral ou laboriais? Laboral ou laborais são relações de trabalho. Ó, a letra C coloca dissimetria de critérios nos processos seletivos. O texto não falou de processo seletivo para verificar como que essas pessoas são contratadas, isso não faz sentido. A letra D coloca diferença de condições nas negociações sindicais. Também não falou sobre negociação sindical entre homem e mulher, então não dá pra gente afirmar necessariamente que você vai ter essa relação na negociação sindical. Letra E, disparidade de remuneração nos diferentes cargos. Aí o aluno olha pra letra E e até pensa em marcar, só que tem que tomar cuidado com o seguinte, aqui ele está falando de uma disparidade, de uma diferença de remuneração, né, de ganho financeiro, nos diferentes cargos. E o texto não está falando sobre diferença de remuneração entre os cargos, mas sim uma diferença de remuneração entre, de um lado, homens e de outro lado, mulheres. Por isso que a melhor opção aqui pra gente nessa questão 54 seria a letra B. Beleza? 54, gabarito correto da nossa questão, letra B. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.